Hoje, deixem-me compartilhar a palavra de Deus com vocês através do sermão intitulado Deus deu exemplo. Em muitas partes da Bíblia, nós podemos ver os exemplos que Deus nos deu. Um deles é que Deus seguiu os ensinamentos da Bíblia, ainda que Ele fosse o próprio Deus. Deus nos deu exemplos para que pudéssemos entender que todas as profecias da Bíblia devem ser cumpridas, conforme foram escritas. Hoje, vamos entender isso mais uma vez. Primeiro, vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? É claro, Jesus poderia ter expulsado todas as forças do mal, mas foi profetizado que ele seria preso por eles e que ele se tornaria oferta pelo pecado ao ser sacrificado na cruz. Já que foi profetizado assim, Jesus aceitou as profecias e viveu de acordo. A Bíblia nos ensina isso. Isso não foi porque ele não tinha habilidade. Ele poderia ter feito isso, mas ele disse, se eu escolher o caminho fácil, como a profecia que a Bíblia e os profetas disseram, de que Deus deve vir em carne e sofrer todas essas coisas neste mundo seria cumprida? As palavras dos profetas não devem se tornar uma mentira, certo? Mesmo sendo Deus, o que Ele fez para com todas as profecias e ensinamentos da Bíblia, nós podemos vê-lo seguir todas as profecias. Continuemos com o versículo 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem o quê? A vida de Cristo. Deus vestiu-se em carne, desceu a esta terra, mas não foi bem recebido. Ao invés disso, foi traído e rejeitado. Já tinha sido profetizado na Bíblia que ele seria sacrificado como oferta pelo pecado, para perdoar a humanidade dos pecados. Jesus poderia ter evitado esse tipo de vida. Ele tinha poder. Ele podia expulsar todos eles. Contudo, se ele tivesse feito isso, como os registros da Bíblia seriam cumpridos? Deus enviou profetas e os permitiu profetizar por milhares de anos. Então, não foi porque ele não tinha poder que ele foi preso pelas forças do mal. Deus escolheu esse caminho, essa maneira, para nos perdoar dos nossos pecados e nos salvar. Mesmo se Deus não seguisse a Bíblia, Ele ainda poderia ir ao céu. Ele não precisava guardar o sábado ou a Páscoa e não precisava ser batizado, porque Ele é o legislador. Contudo, fez conforme estava escrito, ainda que fosse Deus. Observando todos os ensinamentos e profecias da Bíblia, baseados na palavra de Jesus, podemos entender que as profecias devem ser cumpridas e que nós devemos segui-las. Esses dois princípios são a verdade das verdades, que não podem mudar, certo?
Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus quis dizer que nós devemos crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus confirmou mais uma vez que nós devemos crer absolutamente nas palavras da Bíblia. Jesus é Deus. Embora isso, obedeceu a todos os ensinamentos da Bíblia. E também ensinou à humanidade que todas as profecias dos profetas da Bíblia devem ser realizadas da maneira que estão escritas. Somente depois de os discípulos aprenderem esse princípio, os seus olhos se abriram. Pessoal, realizando a missão do Evangelho nesta época, nós devemos crer que todas as profecias dos profetas são cumpridas da maneira que foram profetizadas. Somente quando nós cremos absolutamente neste fato, os nossos olhos podem ser mais abertos e a nossa fé se torna mais fortificada. Vamos gravar isso em nossa mente. E então, dentre muitas profecias dos profetas, Vamos dar uma olhada no livro de Isaías, capítulo 60. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vocês conhecem bem o livro de Isaías, capítulo 60. Isto é sobre a glória e louvor que a Jerusalém receberá no futuro. Antes da luz da verdade de Jerusalém iluminar o mundo inteiro, como é o estado deste mundo espiritual? Esta profecia diz que o estado espiritual é de trevas, escuridão. O que foi dito que estão sobre todos os povos? Foi dito que as trevas estão sobre todos os povos. Quando as trevas cobrem a terra, o que Deus nos pede para fazer? Deus nos diz para resplandecer o quê? A luz de Jerusalém. Nós apenas precisamos fazer isso ao invés de ser tardios de coração em crer nas profecias dos profetas. Quando nós resplandecemos a luz, o que acontece? Versículo 3. As nações se encaminham para o quê? Para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Se a luz é fraca, as pessoas não virão. Aqui, a luz resplandece para que possamos caminhar livremente e ver a Bíblia também. Mas, se a luz ficar fraca, ninguém poderá distinguir o Pai, nem poderá ver a palavra Mãe, ainda que a Bíblia diga sobre eles. Se nós vamos resplandecer, resplandeçamos brilhantemente. Assim, os profetas profetizaram. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas, como são? São trazidas nos braços. De acordo com a profecia, no livro de Isaías, capítulo 60, que o Pai e a Mãe Celestiais profetizaram, os seus filhos viriam de longe, e as suas filhas seriam trazidas nos braços, vendo a luz da glória de Jerusalém.
Vocês podem simplesmente pensar que vocês compraram passagens de avião e vieram para a Coreia. Mas tudo já foi dito na profecia do profeta Isaías, 2.700 anos atrás. Então, o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Os profetas profetizaram um longo tempo atrás sobre a alegria dos filhos voltando aos braços da Mãe Jerusalém celestial. E o que foi profetizado está tudo sendo cumprido nesta época. Vamos continuar com o versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Ele disse que viriam como o quê? Viriam voando como pombas. Quando vocês vieram à Coreia, vocês voaram, ou andaram, ou vieram de barco? Como vocês vieram? Disse que pegaram o design do avião pela aterrissagem e decolagem dos pássaros. É por isso que a Bíblia diz que vocês virão voando como pombas para o seu pombal. Então, vocês vieram voando para quem? Para os braços da Mãe Jerusalém celestial. Nós podemos encontrar essas profecias na Bíblia. Desta maneira, nenhum i ou um tio jamais passará das profecias da Bíblia e dos profetas. O que foi profetizado sobre vocês na Bíblia? Foi profetizado que quando o Espírito e a noiva dizem vem, viriam buscar o pai e a mãe e ir a eles. É por isso que vocês vieram. Vocês deviam vir, então vieram. Nós podemos entender que tudo isso é feito de acordo com as palavras da Bíblia. Versículo 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Então, o que acontecerá com eles? Sim, essas nações serão de todo assoladas. Deus claramente enfatizou que, se as pessoas não compreendem a verdade da Mãe Celestial e não entendem a sua glória, então, elas enfrentarão as consequências conforme profetizado. Vamos continuar com o versículo 13. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam. Toda esta profecia é sobre a Mãe Jerusalém. Aqui, nós podemos entender que existem as pessoas que oprimem a mãe e a desdenham, certo? Já que a Bíblia e os profetas profetizaram que a mãe sofreria essas dificuldades quando ela viesse a esta terra em carne, ela tem de viver essa vida. É claro, ela pode evitar isso se ela quiser. Contudo, a Bíblia e os profetas dizem que certamente haveria os opressores e as pessoas que a desdenhariam. Vejamos o versículo 14 novamente. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Mas o que eles farão? No final, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Faz 2000 anos, quando os servos do sumo sacerdote foram prender Jesus, com Judas Iscariotes na frente, Pedro sacou sua espada. Ele era corajoso. Ele tinha uma forte fé em Jesus e era muito fiel a Ele. Quando todos os outros discípulos ficaram com medo e fugiram, Pedro, pegando a sua espada, confrontou todos eles sozinho.
Se qualquer um tocar no meu Senhor, mesmo que um pouco, eu nunca o deixarei. Ele atingiu um servo, Malco, cortou a sua orelha. Vendo isso, Jesus disse: embainha a tua espada, pois os que lançam mão da espada morrerão pela espada. E ele curou a orelha de Malco. Então ele disse: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas, se eu fizer isso por uma vida confortável, como as profecias dos profetas serão cumpridas, que já foram anunciadas milhares de anos atrás, segundo as quais assim devem suceder? Dessa maneira, Jesus levou a sua vida como foi profetizado. Quando eles foram prendê-lo, ele os deixou fazer isso. Quando eles o crucificaram, ele os deixou fazer isso. Quando eles o ridicularizaram, ele os deixou ridicularizá-lo. Hoje em dia, quando nós pensamos sobre as profecias considerando Jerusalém, nós podemos pensar, já que a mãe é Deus, quão bom será se ela expulsar os maus de uma vez e puni-los de imediato. Contudo, a mãe não pode desistir de sua vida profetizada. Já que está profetizado assim, ela aceita. O Pai também viveu a sua vida dessa forma, tanto na sua primeira quanto na sua segunda vinda. Ainda que ele não tivesse que fazer isso porque ele é Deus. Ainda que esse tipo de vida esteja profetizado na Bíblia, ele poderia ter se recusado e não vivido assim. Contudo, o Pai disse: se eu fizer isso, o que acontecerá com a fé de todos que creem nas palavras dos profetas e da Bíblia? Assim, ele foi levado e morreu na cruz como oferta pelo pecado na sua primeira vinda. Nós podemos ver isso registrado na Bíblia. Da mesma maneira, nós estamos agora vendo as profecias sobre a glória de Jerusalém, registrada em Isaías capítulo 60. Vejamos o versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. O que acontecerá com os teus dias de luto? Isso significa que a mãe receberá e abraçará todas as dificuldades, sofrimentos, insultos e ridicularizações para nos salvar, até os seus dias de luto terem fim, não é? Versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Deus disse que faria isso conosco prontamente. Agora, nós estamos realizando o movimento de pregar As pessoas por todo o mundo, crendo nessas profecias da Bíblia. As trevas estão cobrindo toda a terra, e a escuridão está sobre todos os povos. Está cobrindo os olhos, corações e ouvidos de todos. Já que toda a informação do poder das trevas cobre as pessoas, a luz de Jerusalém é necessária ainda mais do que antes. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 47, O que acontece com a água da vida, quando mais 1000 côvados são medidos repetidamente? Ficando cada vez mais profundo, se formou um rio fundo e largo, que não se pode atravessar. E então, para onde flui a água do rio? Toda essa água flui para o mar. Que tipo de poder esse rio tem, já que flui para o mar? Revive o mundo inteiro que estava morto pelas trevas. Já que está profetizado, é feito conforme está escrito. Vejamos o livro de Ezequiel, capítulo 47. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1.
Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. A água da vida que sai do templo forma o rio da água da vida. E o rio da água da vida vai para o mar. A palavra par de mar pode ser encontrada no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Lá o mar se refere à sociedade humana, certo? O rio da água da vida deve fluir ao mundo inteiro. A água da vida que sai do templo de Jerusalém fluirá ao mundo, e então reviverá o mundo. Vejam essa profecia continuamente. Versículo 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão como? Saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, acontecerá o quê? Viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Se isso foi o que a Bíblia profetizou, definitivamente isso ocorrerá. A palavra da verdade de Deus continua a fluir ao mundo, buscando os membros da nossa família de Sião, não é? Por isso, os filhos de Sião estão continuamente vindo, vendo a luz da verdade de Jerusalém sob a graça de Deus. Não podemos parar as profecias. Já que Deus nos deu essa profecia, o poder físico ou método científico dos homens nunca pode deter essa profecia. Certamente será feito dessa forma. Qualquer religião, ideologia, ideia e filosofia, todas estas coisas se ajoelharão diante das profecias de Deus na Bíblia. Mesmo Jesus, sendo Deus, Ele guardou o sábado, recebeu o batismo e guardou a Páscoa de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Ele disse a Pedro, se eu evitar essas circunstâncias e essa vida, quem cumprirá a profecia da Bíblia, segundo a qual assim deve suceder? Como será cumprida? Toda a palavra dos profetas na Bíblia deve ser cumprida da maneira que foi escrita. Esta é a vontade do nosso Deus. No livro de Ezequiel diz, tudo viverá por onde quer que passe o rio da água da vida. Por isso, nós devemos ir a todo lugar e pregar o Evangelho. Nós devemos resplandecer a luz da verdade de Jerusalém e continuar a fazer hidrovias para que a água da vida da mãe possa fluir continuamente. Isso é quando as filhas da mãe são trazidas nos braços de Samaria e dos confins da terra. Todas essas profecias são escritas para serem cumpridas. Assim, vamos crer nas profecias e pregar completamente às pessoas do mundo. Quão longe a palavra do nosso Deus.
O Evangelho da vida deve ser pregada de acordo com o Salmo de número 19 e a Epístola aos Romanos, capítulo 10, será pregada a toda a terra. Ainda que pareça que não há ninguém pregando, essas notícias encherão o mundo inteiro. Deus disse isso. Será como o rio de água da vida que flui para todo o mar e faz tudo viver. Nós estamos nessa profecia. Vocês vieram a este lugar porque foi profetizado. Não somente os irmãos e irmãs do exterior, mas também os irmãos e irmãs desta nação vieram. Todos vocês vieram vendo a luz da glória da verdade de Jerusalém. Neste ano também vamos pregar ainda mais a glória da Mãe Jerusalém Celestial e a verdade sobre a Mãe neste mundo de trevas. Pessoalmente, dentre as anedotas de Alexandre o Grande, a conversa que ele teve quando ele era príncipe está gravada na minha mente. É claro, principalmente as palavras da Bíblia estão sempre vivas na minha mente. Mas dentre as histórias do mundo, o que Alexandre o Grande disse nos seus dias de príncipe não sai da minha mente. Enquanto Alexandre estava conversando com o seu professor, Aristóteles, este perguntou a ele: Príncipe, quando você for rei, o que fará primeiro? Eu vou conquistar a Ásia Menor. Alexandre somente pensava sobre conquistar. O que você fará em seguida? Eu conquistarei a Pérsia e alguns outros países. O que você fará em seguida? Eu acho que conquistarei a Índia e uma parte da Europa. Depois disso, o que você fará? Alexandre pensou que seria velho e que algumas décadas teriam passado se conseguir tudo isso. Ele calculou e compreendeu que chegaria o seu tempo de morrer. Então, respondeu: Eu morrerei então. Com isso, Aristóteles disse: Se você morrer depois de conquistar tudo isso, ou se morrer depois de viver em paz, sem conquistar nada, tudo terminará com morte. Então, por que tentará matar tantas pessoas em outros países e conquistá-los? Alexandre o Grande é um dos 3 grandes heróis do mundo, não é? Ainda que ele tenha conquistado a Ásia, Pérsia, Índia e outros continentes, a sua vida tinha um limite. Ele não podia conquistar nenhum outro continente grande. Contudo, os membros de todo o mundo podem responder essas perguntas sem parar. O que vocês diriam? O que cada um de vocês faria primeiro? Como obreiro do Evangelho? Eu irei evangelizar toda esta cidade primeiro. Eu evangelizarei este país primeiro. O que você fará em seguida? Eu evangelizarei este continente a que eu pertenço. E então o que você fará? Eu evangelizarei todo o globo onde eu vivo. E depois de pregarmos o Evangelho a todas as pessoas em Samaria e aos confins da terra, O que faremos em seguida? E então nós iremos ao céu. E então o que vocês farão no céu? Esse é um mundo indescritível, onde não há limite de tempo e de espaço. Então, nós faremos uma coisa nova hoje e outra coisa amanhã. Há tantas coisas para fazer. Lá não há fim. Esse mundo de glória infinita está esperando por nós. Tudo o que fizermos não tem fim. Nós podemos fazer tudo para sempre. O famoso herói mundial, Alexandre o Grande, não podia responder mais. Depois de algumas perguntas, a sua última resposta foi: eu morrerei então. O pai e a mãe nos deram a vida eterna. Portanto, a expressão eu morrerei é inapropriada para nós.
eu viverei para sempre. Esta não é uma expressão apropriada para nós? Esperando que tenhamos um dia de sábado significativo, dando eternas graças e glórias ao Pai e à Mãe por nos concederem graça, bênção e salvação, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.